Meus irmãos, olha, quando nós acreditamos que Deus pode mudar a nossa história, pode abençoar a nossa vida, e nós buscamos esta mudança, crendo que essa mudança vai acontecer, então nós temos a oportunidade de viver uma vida diferente daquela que nós estávamos vivendo. O que nós vamos aprender nessa noite é como que o adversário, como que o inimigo, ele impede as pessoas de serem felizes. Eu costumo dizer o seguinte: Satanás não pode impedir Deus de abençoar a vida de ninguém. De ninguém. A vontade de Deus é soberana, é absoluta. Nós aprendemos isso aqui, inclusive no domingo, nós falamos sobre isso. Quando Deus diz que vai abençoar, ninguém pode impedir daquela bênção acontecer. E quando Deus também decide um juízo de correção para a vida de alguém, ninguém pode atrapalhar o juízo de Deus. Se Deus quiser me dar um puxão de orelha, por exemplo, não tem ninguém que possa impedir aquele puxão de orelha. Então ninguém, nem o inimigo, pode impedir o agir de Deus. O inimigo não consegue impedir o agir de Deus na vida do ser humano. Mas o inimigo, ele descobriu, ele entendeu que ele pode impedir o ser humano de acreditar no agir de Deus em sua vida. Antes do inimigo trabalhar no físico, presta atenção que isso aqui é muito forte, eu vou te provar na Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia. Por que que uma pessoa não vem num culto abençoado como esse? Nós sempre temos ouvido testemunhos aqui, de pessoas que vieram, profetizaram, foram curados, Deus abriu as portas na vida econômica, Deus libertou um familiar que estava nos vícios. Sempre estamos ouvindo testemunhos. Agora nós vamos ver o porquê pessoas deixam de estar num culto abençoado como esse. Qual é o motivo? Qual é o motivo de uma pessoa que está passando por situações difíceis não permanecer confiando em Deus e profetizando uma mudança? Antes do adversário trabalhar no físico, no material, ele trabalha aqui dentro, no psicológico, nos pensamentos da pessoa. A verdadeira destruição não começa pelo físico, ela começa pelo psicológico. Eu vou provar na Bíblia. Na Bíblia. O inimigo não amarra ninguém diretamente falando no sentido físico. Não. Primeiro ele amarra a pessoa na mente. Primeiro ele tranca a pessoa. Ele manipula a pessoa nos pensamentos. Porque uma vez que a pessoa está manipulada nos pensamentos, é fácil você amarrar ela no físico. Quando uma pessoa está convencida de que a doença que ela sofre não tem cura, existe alguma maneira de levar saúde para o corpo físico dela? Não! Ela já está dominada aqui na mente dela. Quando uma pessoa concebe o pensamento, a ideia de que o familiar dela, que está na droga, no vício, não tem mais jeito, não tem mais libertação, pode ser feita alguma coisa para mudar aquela situação, fisicamente falando? Não, porque a pessoa já está amarrada. Eu quero que você leve esse entendimento. A pessoa já está amarrada.
amarrada psicologicamente falando. Por isso, olha que forte isso aqui, ó. Tem uma mensagem na Bíblia que diz que nós devemos nos transformar para que haja renovação da nossa mente, para que haja uma libertação da nossa mente. Aqui precisa mudar. Quando você pega a história da humanidade, eu vou chegar já na parte espiritual e bíblica, mas quando você pega a história da humanidade, lá atrás, é engraçado que filmes e até desenhos retratam isso. Você vai encontrar um ser humano que se escondia em cavernas, e quando o dia estava se terminando, se acabando, e a noite estava chegando, ele se escondia dentro da caverna, trancava a porta da caverna, porque dentro da mente dele, ele já estava dominado, que a noite trazia o que para ele? Morte. Ele estava dominado na mente, ele estava amarrado psicologicamente naquela situação, e automaticamente o físico dele também ficava preso. Então o inimigo trabalha aqui, ó. Sabe como é que o inimigo impede uma pessoa de ser abençoada por Deus? Convencendo aquela pessoa de que o problema dela não tem jeito, convencendo aquela pessoa de que não adianta ela orar, convencendo aquela pessoa de que estar na igreja não vai fazer diferença nenhuma, convencendo aquela pessoa de que tudo que o pastor fala é conversa fiada. E o inimigo utiliza-se de vários fatores para isso. Um dos fatores é o tempo. Como assim o tempo? A pessoa vem no culto, ela está com um problema, ela ora, ela profetiza, mas o problema não foi resolvido. Então o inimigo se aproveita daquele intervalo de tempo que o problema não foi resolvido e trabalha onde? Na mente. O que adiantou? Você foi na igreja, você orou, o pastor disse que ia mudar e não aconteceu nada. Então aquela manipulação, aquela prisão, aquela amarração psicológica vai se transformar também numa amarração física, e a pessoa não vai orar mais, ela não vai buscar Deus mais, ela não vai perseverar mais, e ela vai impedir que a vida dela seja transformada. Olha o que diz aqui, ó, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha o que está escrito na Sagrada Escritura: e não vos conformeis com o quê? Com este século. Essa palavra conformeis, como é que uma pessoa se conforma? Aonde que uma pessoa se conforma de alguma coisa? Quando se convence. E o convencimento é trabalhado aonde? Na mente, no psicológico. É aqui. Quando Jesus, ele foi provado lá no deserto por Satanás, o inimigo tentou trabalhar onde? Na mente dele, amarrar ele psicologicamente. Quando Daniel foi ameaçado de ser lançado na cova dos leões, se ele não se curvasse diante da estátua lá que o Nabucodonosor mandou levantar, enfim, o inimigo trabalhou aonde? Tentou trabalhar aonde? Na mente. O Daniel não foi na estátua não, né? O Daniel foi orar a outros deuses que não fosse o rei. Foi Sadraque, Mesaque e Abidnego que foram ameaçados de ser lançados na fornalha de fogo,
se não se curvassem à estátua de Nabucodonosor. Mas eu quero que você entenda isso, é isso que eu quero que você absorva no culto de hoje. O impedimento de uma transformação de vida começa numa amarração psicológica. E quantos de nós estamos aqui nessa noite e o inimigo já tem enlaçado os nossos pensamentos, ele tem enlaçado a nossa mente, e é justamente essa amarração que o inimigo tem feito em nossos pensamentos que automaticamente está se revertendo em uma amarração da nossa vida. Então aqui está escrito: e não vos conformeis com este século. Quer dizer, com aquilo que você está vivendo. Não se conforme. Não deixa nada te convencer que tem que ser assim. Não, peraí, não tem que ser assim. Porque a Bíblia Sagrada diz que tudo é possível ao que crê. Então eu estou nessa situação, mas eu posso estar em outra situação. Eu creio que a minha vida pode ser diferente. Então eu vou orar para isso acontecer. Eu vou profetizar para isso acontecer. Eu vou lutar contra a força maligna que for para isso acontecer. Eu não vou me conformar com essa situação. Eu quero ser feliz. A pessoa, ela está fazendo isso aqui, ó. Mas transformai-vos, ela está se transformando pela renovação da vossa mente. Então ela está num processo de transformação para que a mente dela não seja amarrada, não seja dominada por nada nem por ninguém. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. Eu só consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando ninguém, presta atenção no que eu estou dizendo que é forte, ninguém consegue dominar a minha mente. Quando ninguém consegue me amarrar, psicologicamente falando, ninguém, nada. Quando eu tenho uma total confiança para com meu Deus, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu creio, eu sei o que eu quero, e eu vou lutar para aquilo acontecer. Agora olha que interessante o que aconteceu com este homem. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo de número 16. Olha a comprovação bíblica de tudo que eu falei para você agora. De tudo que eu falei para você. A comprovação bíblica de tudo que eu falei. A palavra de Deus ensina para nós que existiu aqui neste mundo um homem que ninguém conseguia amarrar ele fisicamente falando. Ninguém. A força física que aquele homem tinha era muito grande. Todos que tentavam amarrar ele fisicamente, impedir ele de ir, de vir, de fazer o que ele quisesse, não conseguia. Então só tinha um jeito para amarrar ele fisicamente falando e impedir ele de ser feliz. Eles precisavam primeiro amarrar ele aonde? Na mente, no psicológico. Guarde isso. O que Deus está trazendo para nós aqui nessa noite é libertador. É para cada um de nós olhar para dentro e enxergar aqui dentro, se você já não estamos amarrados aqui dentro da nossa cabeça pelo inimigo. Porque é isso que vai estar refletindo no nosso físico. É isso que vai estar refletindo na nossa saúde,
vai estar refletindo no nosso trabalho, vai estar refletindo na nossa família. Esse homem se chamava Sansão. Todo mundo já ouviu falar de Sansão. Ninguém podia amarrar ele fisicamente, era impossível. Agora, olha que coisa interessante está escrito aqui, presta atenção. Lá em Juízes capítulo 16, versículo 4, está escrito assim, Juízes capítulo 16, versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Agora olha o versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, foram até Dalila e lhe disseram, preste atenção o que os príncipes dos filisteus disseram a Dalila. Lê para mim aí, por favor. Lê para mim o que os príncipes dos filisteus disseram a Dalila. Lê mais alto. Lê mais alto. Espera aí, não, aqui essa palavra já resume tudo. Eles não disseram para ela, amarre ele fisicamente. Preste atenção, eles já tinham tentado e ninguém conseguia. Então eles entenderam, só tem um jeito de impedir Sansão de ir e vir, só tem um jeito de amarrar ele fisicamente, se nós conseguirmos amarrar ele psicologicamente. Então os príncipes dos filisteus vão até Dalila e diz assim para ela, persuade-o. O que significa persuadir alguém? Convencer. Convencer quer dizer entrar dentro da cabeça da pessoa, entrar dentro do psicológico e convencer aquela pessoa daquilo que você quer. Amarrar a mente daquela pessoa, os pensamentos daquela pessoa, de maneira que você possa manipular o que ela pensa, de maneira que ela venha fazer o que você quiser, de maneira que essa pessoa venha pensar o que você quiser. É muito forte isso, porque enquanto tentaram amarrar o Sansão fisicamente, nunca deu certo, nunca conseguiram. Então entenderam, temos que amarrar aqui dentro, o pensamento dele. Então disseram para Dalila, persuade-o, entra na cabeça dele, amarra os pensamentos dele, enxerga o que está lá dentro, domina o que está lá dentro, domina o que está lá dentro, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e o quê? E amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então, entra na mente dele e amarra a mente. Depois que você amarrar a mente, nós teremos plenas condições de amarrar o corpo e de subjugar. O que é subjugar? Fazer com ele o que nós quisermos. O que nós quisermos. Depois que você amarrar os pensamentos dele, depois que você dominar os pensamentos dele,
nós conseguiremos fazer com o corpo dele o que nós quisermos. É isso que acontece hoje. É assim que o inimigo trabalha. A Bíblia é um manual de instrução. A Bíblia é um manual de ensino para mim e para você. Quando a gente começa a entender os mistérios da Bíblia, fica fácil ser feliz. Fica fácil vencer as dificuldades. A Bíblia está ensinando para mim e para você que a destruição do corpo só pode acontecer depois da destruição da mente. Por isso nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Não deixa mais Satanás amarrar seu pensamento. Não deixa mais ele amarrar seu psicológico. Expulsa ele da sua cabeça. Expulsa ele dos seus pensamentos. Não deixe mais ele te convencer das coisas ruins. Não deixa mais ele te convencer que não é possível ser feliz, que não dá para vencer tal situação, que aquilo não tem jeito, que para a vida de fulano não tem solução. Não deixe mais. Foi assim que o homem mais forte do mundo se tornou uma marionete nas mãos dos inimigos. Aquela mulher amarrou a mente dele. Se você continuar lendo o texto, eu quero que você continue lendo em casa. Você vai ver que ela começa a tentar. Ela começa a tentar entrar na mente dele. E ele não percebe aquilo. Ele começa a brincar com ela. E ele diz: se fizer assim pode me amarrar. Ele acha que está no comando. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Às vezes nós achamos que estamos no comando, mas na maioria dessas vezes nós estamos pensando exatamente o que o inimigo quer que a gente pense, nos enganando. Exatamente. Isso daí é engraçado, né? Como que o ser humano ele é manipulável pelo mal, pelas forças do mal. Isso daí tem um escritor famoso, escreveu alguns livros. Alguns aqui já ouviram falar, Maquiavel. Não é boa coisa não. Enfim, é meu pensamento, não é boa coisa não. E ele tem alguns livros e tal, e um dos livros dele é A Arte da Guerra. E ali ele fala que para você vencer o inimigo, você tem que fazer o inimigo pensar do jeito que você quer que ele pense. Você manipula a mente dele, você manipula o pensamento dele, e faz ele pensar exatamente do jeito que você quer que ele pense. Você acha que está pensando por você mesmo, mas na verdade você está pensando do jeito que o adversário quer. É assim que Satanás trabalha. Ele consegue fazer as pessoas pensarem do jeito que ele quer que as pessoas pensem. E automaticamente as pessoas se tornam uma marionete nas mãos dele. É por isso que o ser humano sofre. É por isso que o ser humano padece. É por isso que o ser humano não consegue ser feliz. Está na hora de você limpar a sua mente, a sua cabeça de qualquer influência maligna. Não deixa mais o inimigo influenciar o que você vai pensar, como você vai pensar. Se liverte disso. Limpe, esvazie a sua mente de qualquer influência maligna. Porque se a sua mente for livre, o seu corpo também vai ser livre. Quando eu falo do corpo, estou falando da sua saúde, da sua família, da sua vida financeira, do seu trabalho. Vai ser livre, nada vai te impedir de prosperar, nada vai te impedir de ser feliz. Então a verdadeira libertação começa aqui, na cabeça.
Então aquela mulher vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, até que chega aqui no versículo 15. Vem comigo no versículo 15. Versículo 15. Olha o que diz. Então ela lhe disse, a mulher Dalila disse para Sansão: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? O que é coração biblicamente falando? O que é coração biblicamente falando? A mente, os pensamentos. Olha, a mulher foi direto. Depois dele enrolar ela um tempo, ela vira para ele e fala: como que você diz que me ama, se não está comigo, ou seja, se não está nas minhas mãos, os seus pensamentos, a sua mente? Você está me enrolando. Eu quero ter a sua mente na minha mão. Eu quero dominar o que você pensa, como você pensa, o que você acha. E aí o que aconteceu? Continuando. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Então até aquele momento não tinha conseguido ainda amarrar os pensamentos dele, a mente dele. Mas nesse momento aqui, ela consegue. E olha o que aconteceu. Importunando-o, ela, quando? Então quer dizer que quando o adversário quer amarrar nossa mente, quer amarrar o nosso psicológico, ele nos importuna quando? Todo dia, sem parar, ele vai batendo naquela tecla. Ele vai batendo naquela tecla. Ele vai batendo naquela tecla, até conseguir entrar, se nós permitirmos. Ele não entra no corpo primeiro. Tem pessoas que ele não vai conseguir amarrar no corpo. Você já viu que, vou dar um exemplo simples para você entender. Você já viu que tem pessoa que às vezes ela adoece, e adoece assim de coisa séria, mas mesmo doente ela levanta todo dia, ela vai trabalhar, ela faz, ela vem, ela vai, ela tá, e quem olha para ela fala: não entendo fulano, se eu tivesse doente no lugar dele, com o problema que ele está enfrentando, eu acho que eu não saía nem da cama. Como que ele tem essa força? Estou dando um exemplo simples. Você vê que tem pessoa que o corpo dela é forte, agora ao mesmo tempo quando vem aqui dentro, tem gente que a doença vem na mente, e a pessoa não tem força nem para se levantar, nem para sair da cama. E às vezes é só uma dorzinha, É isso que Deus está nos ensinando aqui hoje. Por que muitas das pessoas que acreditam em Deus, sabem que Deus pode abençoar a vida delas, sabem que Deus é todo poderoso, por que essas pessoas não mudam de vida? Porque a mente delas, o psicológico delas, já está amarrado nas mãos de Satanás, nas mãos do inimigo. Então ela pensa o que o inimigo quer que ela pense. Ela vai na direção que o inimigo quer que ela vá. Vem aqui comigo. Importunando-o, ela, quando? Todos os dias, com suas palavras, e molestando-o. O que está escrito aqui? Lê para mim. O que está escrito aqui?
apoderou-se do quê? Espera aí, ela se apoderou do quê? Da alma dele. E o que é a alma do ser humano? É a mente. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, a princípio, não estou dizendo que teve espaço de tempo não. Toda criação tem uma sequência. A princípio ele é criado como um animal. Do mesmo jeito, o animal foi criado da terra, o ser humano da terra. Deus deu ao animal um sopro chamado força vital, um espírito, um fôlego de vida. E Deus deu ao ser humano uma força vital, um espírito, um fôlego de vida. E logo em seguida, Deus dá ao ser humano algo diferente do animal. O que é que o ser humano tem diferente do animal? O que é que difere você de um animal? Você pensa, você é racional. Deus deu ao ser humano uma alma. A alma são os nossos pensamentos, a nossa mente, o poder de decisão, o poder de escolha. Isso é a diferença do ser humano para um animal. Nós somos racionais, nós pensamos. Então isso é a alma. E aqui nesse texto está escrito que aquela mulher se apoderou do quê? Da alma dele. Quer dizer que ela se apoderou dos pensamentos dele. É isso que o inimigo quer em nós também. Ele quer se apoderar dos nossos pensamentos. É assim que ele trabalha. Será que ele não se apoderou dos seus? Será que boa parte dos seus pensamentos já não estão manipulados pelo inimigo? Já não estão amarrados pelo adversário? E será que não é justamente por isso que você tem visto a sua vida, o seu corpo, sua vida física, caminhos, material, amarrada? Então hoje Deus está dizendo para você, a maior libertação que você precisa tem que acontecer aqui na sua mente, aqui dentro. Porque quando você é livre aqui dentro, você é livre aqui fora. Nada impede você de ser feliz. Quem está entendendo a mensagem? Você crê na palavra de Deus? Crê ou não crê? Alguém podia prender Sansão? Alguém podia amarrar fisicamente Sansão? Sansão era invencível, até o dia que aquela mulher se apoderou de sua alma, de sua mente. Aqui ó. E quando ela se apoderou da alma dele, olha que interessante, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Quer dizer que quando aquela mulher se apoderou da mente dele, dentro dele começou uma conturbação. Ele perdeu a paz. Quando a mente começa a ser manipulada por alguém, dominada por alguém, então o ser humano perde a paz, perde a alegria. Então dentro dele começa a haver uma impaciência de matar. Não é dele matar os outros, não. Uma impaciência de matar dentro dele. Algo destruindo, corroendo dentro dele. É exatamente assim que nós nos sentimos quando o inimigo domina os nossos pensamentos. Vem algo dentro de nós nos corroendo, dizendo que vai dar tudo errado,
dizendo que eu não vou ser feliz, dizendo que eu não vou conseguir, um desespero, aonde muitos chegam até mesmo a se matar, se suicidar, tirar a própria vida. Está tudo aqui, começa aqui. Aí quer saber o que aconteceu agora? Quer saber? Depois que amarrou a mente, depois que amarrou o psicológico, está escrito aqui, ó: descobriu-se-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Continuando: vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o quê? O coração, ou seja, naquela viu que ela já estava no domínio de todos os pensamentos da mente dele, mandou chamar quem? Os príncipes filisteus. Quer dizer o quê? Já amarrei a mente, agora vocês podem vir amarrar o quê? O corpo, e subjugar ele do jeito que vocês querem. Dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles dinheiro. Versículo 19: então Dalila fez dormir Sansão aonde? Nos joelhos dela. Engraçado, né? Normalmente, traga para nós, normalmente, você só deita a sua cabeça nos joelhos, no colo de quem? Dos pais, da mãe. Mas resumindo, de quem você confia. Quando você deita a sua cabeça no colo de alguém, é alguém que você confia, como se você estivesse entregando a sua mente, os seus pensamentos nas mãos daquela pessoa. Que normalmente, quando você deita a cabeça, a pessoa não fica passando a mão na sua cabeça, não fica fazendo enfim. O homem ficou tão dominado psicologicamente falando, que ele deitou a cabeça aonde? No colo dela. E tendo chamado um homem, ela mandou chamar um homem, deitou a cabeça e dormiu. Mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Agora olha que interessante, versículo 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, para acordar ele. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então ele estava confiante que mais uma vez ninguém iria amarrá-lo fisicamente, prendê-lo. Mas agora a mente dele já estava dominada. Agora era diferente. E o que aconteceu? Versículo 21. Olha que interessante. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Primeira coisa que os filisteus fizeram: seguraram ele e furaram os 2 olhos. Em outras palavras, a partir de agora, você nunca mais vai ou vem para o lugar aonde você quiser. Nunca mais. Nós dominamos você a partir de agora. Você agora está sob o nosso domínio. O nosso domínio.
Você sabia que na feitiçaria, não sei se alguém aqui já foi, se já foi, tomara que você não vá nunca mais, porque não é um bom lugar, é um lugar terrível. Então diga: Deus me livre. Cruz credo. Lá, os espíritos malignos chamam as pessoas que lá frequentam de cavalo. Por quê? Porque o cavalo é dominado por quem o monta. Por isso que ele chama de cavalo. Ele está dizendo: você está sob o meu domínio. Aí vem um detalhe importante, a gente acha que é só lá que acontece isso. Não, meu amigo, isso acontece no mundo inteiro. Isso acontece até mesmo na vida de pessoas que estão na igreja. Elas estão dominadas psicologicamente falando pelo inimigo. Elas se deixaram enlaçar pelas artimanhas do inimigo. A mente delas, o pensamento delas já é totalmente manipulado pelo inimigo. Está repreendido isso. Está na hora disso acabar. Não deixa mais o inimigo impedir você de ser feliz. Quando a gente fala com as pessoas: vem terça-feira, vem profetizar, vem declarar uma vida abençoada. Aí tem gente, o inimigo já domina o pensamento dela. Que nada, o pastor fala assim, o bispo fala assim, mas não é assim que as coisas funcionam, não. Isso aqui já é o que o inimigo quer que ela pense. Já é ele manipulando o pensamento dela. Porque a Bíblia Sagrada diz: vinde a mim. Olha a Bíblia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é promessa. A Bíblia está dizendo que se eu estou sofrendo e eu venho até o Senhor vai me libertar. Só que na minha mente o inimigo já trabalha. Não é bem assim que funciona, não. Não, isso aí é conversa do pastor. Você já foi tantas vezes, eu já fui tantas vezes, não aconteceu nada. A mente manipulada, ao inimigo trabalhando. Então Sansão também pensou assim: vou sair dessa mais uma vez. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Gaza era a capital dos filisteus. Agora fizeram o que com o corpo físico? Corpo físico, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Quem sabe o que é virar moinho? O que é virar moinho? Virar moinho é trabalho de quem? De boi, normalmente. Cavalo, mas é boi. Tem um moinho no meio, prende o boi e bota o boi para rodar. Não é isso? Amarrar agora o corpo físico de Sansão e colocaram ele na situação de um animal. Literalmente podemos dizer que Sansão agora foi pastar. E antes ninguém podia amarrar ele fisicamente. Mas depois que ele foi amarrado psicologicamente, ele foi pastar. Que isso sirva de lição para nós aqui hoje. Se o inimigo já estava dominando a mente de alguém aqui, que você seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. E que essa libertação psicológica venha refletir na sua vida física, no seu corpo físico, nos seus caminhos. Que você seja liberto em todos os seus caminhos. E você seja feliz a partir de hoje. Não deixa mais o adversário dominar sua mente, não. Quem domina a sua mente a partir de hoje tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser Cristo. Trabalhe pela renovação da sua mente. Você pode ser feliz, sim, porque Jesus Cristo diz: eu vim a esse mundo para que tenham vida e a tenham em abundância. Creia nisso, poxa. Liberte-se do pensamento do mal.
Creia que Deus é poderoso para fazer você feliz, a sua casa feliz, a sua família feliz. Aqui ó, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Foi fazer trabalho de um boi, com os olhos furados. Morreu. Acabou. Um homem que era o que mesmo? Invencível, indestrutível. Quando a minha mente, guarda isso, hein? Tem gente que vai achar que eu estou sendo demagogo agora. Quando a minha mente, quando a sua mente não é dominada pelo mal e nem por ninguém, você se torna indestrutível, invencível. Você é feliz em todas as áreas da sua vida. Então trabalhe pela renovação da sua mente. Toda terça-feira vamos estar aqui profetizando. Vamos crer que vai mudar sim. Mas está difícil, mas vai mudar. O inimigo quer me convencer que está difícil, mas ele não perde por esperar, porque o poder de Deus vai se manifestar na minha vida e essa situação vai mudar. A minha vida vai prosperar. Eu vou ter saúde sim. A minha casa vai ser uma bênção sim. Eu vou ser feliz sim. O meu familiar vai ser liberto sim. Porque Deus é maior do que qualquer praga e qualquer maldição. Quem crê na palavra que nós aprendemos hoje?